eu falei com vocês sobre as orações coordenadas. A gente vai começar hoje a falar então sobre as orações subordinadas, que aí sim é o nosso último conteúdo, literalmente, do ano. A partir daí, terminando o conteúdo, eu vou começar a pegar as questões que ficaram para trás para resolver questões com vocês, para relembrar técnicas de resolução de questão e assim por diante, tá? Então vamos lá. Eu gosto sempre de começar lembrando primeiro o que é uma oração, o que é ser uma oração subordinada, porque existem dois tipos de subordinação. Muitas vezes, por não conhecer isso, um aluno pode acabar confundindo uma subordinação com uma coordenação, tá? Então, deixa eu só começar por aí. Na língua portuguesa, portanto, duas estruturas que se consideram, melhor, que são consideradas, né, orações subordinadas. Embora a gente tenha três tipos de oração subordinada, existem dois tipos de estrutura que representam uma oração subordinada, tá? Então, deixa eu só botar aqui. A primeira estrutura é o seguinte, é quando a primeira oração poderia existir sozinha, por ser completa, mas a segunda não. Ou seja, por que eu estou falando isso? A gente vê que quando duas orações são independentes, as duas são completas, elas são coordenadas. Aqui, uma possibilidade é a primeira oração pode existir sozinha, porque ela é completa, mas a segunda não é. Então, ela não pode existir sozinha. Essa é uma situação que faz uma oração ser subordinada. Nesse grupo de orações aqui, entram dois tipos de oração. A oração subordinada adverbial e a oração subordinada adjetiva. Em toda oração subordinada adverbial, a primeira oração, não somente a primeira, mas uma oração é completa, a segunda é incompleta. Em toda oração adjetiva, a mesma coisa. O outro caso é o seguinte, ambas as orações são incompletas sozinhas. Certo? Aí, para quem lembra da aula semana passada, eu falei que tem um tipo de oração coordenada em que também sozinhas as duas são incompletas. Então, como é que a gente não vai confundir com esse tipo de coordenada? Nas coordenadas, quando as duas são incompletas, as duas vão ter a mesma conjunção. Então, elas são incompletas justamente porque elas usam a mesma conjunção nas duas. Então, elas ficam interdependentes. Aqui, ambas são incompletas sozinhas, mas só uma possui conjunção, que é uma forma de não misturar com a oração coordenada. Beleza? Dito isso, eu quero montar para vocês um quadrinho comparativo. E por que esse quadro comparativo? Muitas vezes o que as provas vão querer que vocês saibam é se aquilo equivale a um adjetivo, a um advérbio ou um substantivo. Ou seja, o nome da oração é formado por 4 palavras. Você tem oração subordinada, e aqui pode ser substantivo, adjetivo, adverbial, e aqui é o sentido que ela cria. O que muitas bancas, inclusive o Enem, já cobrou, é você saber esse terceiro nome, saber se ela é adjetiva, adverbial ou substantiva, e o tipo de conector que ela possui. Por isso, eu vou fazer aqui só uma tabela comparativa para, se vocês conseguirem usar, né, seguindo essa linha de raciocínio, vocês nunca vão errar esse tipo de situação, porque justamente eu vou tentar fazer com que vocês entendam por eliminação, fazendo a análise usando a eliminação como caminho, certo? Então, deixa eu só preparar aqui a tabela para poder usá-la. Então, olha só, aqui no primeiro quadrinho, eu vou botar o tipo de oração, certo? No segundo quadrinho, o tipo de conector que ela usa. E no terceiro quadrinho, o como identificar. Como é que você vai fazer para identificar? Então, olha só, o primeiro tipo de oração que nós temos é a oração subordinada
substantiva. Como eu falei, eu aconselho que vocês sempre tentem analisar seguindo essa ordem. Primeiro testar se ela é substantiva. Toda oração substantiva começa com uma conjunção chamada de conjunção integrante. É o nome dela. E como é que a gente vai identificar uma oração como sendo substantiva? Somente a oração substantiva você consegue trocar a conjunção e o que vem depois da conjunção por um único pronome. Então, nesse caso aqui, é possível trocar a conjunção, só aceitar quem está chegando agora, a conjunção e o que vem após ela por um único pronome. E por que isso daqui? Eu vou até botar aqui um asterisco para poder explicar isso para vocês aqui embaixo. Ó, a gente viu quando a gente falou sobre pronomes o seguinte, tá? Só para entender por que essa característica. O pronome são palavras que servem para substituir exclusivamente substantivos. Ou seja, tudo que eu puder trocar por um pronome sempre vai ser um substantivo. Então, o que vai ser uma oração substantiva? É uma oração que se comporta como um substantivo. E o que significa se comportar como um substantivo? Significa aceitar ser trocada por um único pronome. Então, se eu tiver uma oração, eu conseguir pegar essa oração e trocar ela e o que estiver junto dela por um único pronome, então essa oração vai ser chamada de oração subordinada substantiva, certo? É a primeira que nós temos. A segunda é a oração subordinada adverbial. Uma oração subordinada adverbial, o conector que ela usa é chamado de conjunção subordinativa adverbial. E como é que a gente vai identificar uma oração adverbial? Como qualquer advérbio a oração adverbial também é móvel. Ou seja, eu posso trocar de lugar, então é uma oração adverbial. Aqui vai entrar um segundo asterístico, porque eu preciso explicar para vocês uma pequena exceção que existe nisso. Tá? As orações subordinadas adverbiais comparativas e as consecutivas são 9 tipos de orações adverbiais que existem no português. Dessas 9, só 2 não têm essa característica de se mover. Mas a gente vai saber que ela é adverbial por um outro motivo. Então, você pegou uma oração, você consegue fazê-la trocar de lugar, pode, sem medo nenhum, chamar essa oração de oração subordinada adverbial. Certo? Então, as orações subordinadas adverbiais comparativas às consecutivas não se movem. Mas ainda são adverbiais porque o termo que dá origem a elas é um verbo, adjetivo ou advérbio. Palavra que está ligado a verbo, adjetivo e advérbio sempre são adverbiais. Tá? Vou até colocar isso daqui. Palavras que especificam essas classes são sempre adverbiais. Então, a gente tem no total 6 orações substantivas, são 9 orações adverbiais. Dessas 9, como eu falei, tem 2 que não têm a principal característica das adverbiais, que é a capacidade de se movimentar na frase. Mas ainda assim a gente vai dizer que elas são adverbiais porque, como qualquer advérbio, elas servem para especificar verbos, adjetivos ou outros advérbios. Beleza? Então, continuando aqui nessa tabela comparativa, o outro tipo de oração que nós temos no português é a oração
subordinada adjetiva. Eu aconselho que vocês façam por eliminação, porque a oração adjetiva, para você identificar, você precisa testar duas coisas diferentes. Então, fazendo assim, é mais fácil que você elimina. Você pega a oração subordinada, troca por um pronome. Conseguir trocar por um pronome, essa oração subordinada ela vai ser obrigatoriamente subordinada substantiva. Eu troquei por um pronome, não foi possível. Eu tento trocar essa oração de lugar. Deu para trocar de lugar? Então, essa oração que trocou de lugar vai ser uma oração subordinada adverbial. Mas eu peguei uma oração, troquei por um pronome, não foi possível, tá? Não é substantiva. Tentei trocar de lugar, não é possível, não é adverbial. Então, por eliminação, só pode ser adjetiva. Por isso que eu falei desde o começo que eu aconselho que vocês identifiquem sempre usando essa linha de raciocínio, tá? Se algum de vocês for fazer prova na rede particular, eu posso garantir que provas como Unigran Rio, deixa eu ver, Unigran Rio, tem mais uma aqui no Rio. Unigran Rio, Redentor e a de Campos, tá? Na área de medicina, Fundação Getúlio Vargas, ESPM e Mackenzie, em outras áreas, e PUC também cobra isso muito, mas a prova da PUC já passou. Essas provas que eu citei, é muito comum em todo ano ter pelo menos uma questão para vocês classificarem uma oração. Por isso que a gente não tem como não estudar esse assunto. O Enem, como eu falei, vai querer que vocês simplesmente saibam olhar uma oração e saber que ela é substantiva, que ela é adjetiva ou que ela é adverbial, mas não que vocês saibam classificá-la inteira. Tá? A oração subordinada adjetiva, o conector que ela usa é um pronome relativo. Ou seja, a oração adjetiva é a única que não tem conjunção. Ela começa com um pronome, o pronome relativo. E onde tiver um pronome relativo, sempre vai ter uma oração subordinada adjetiva. Tanto que a gente vai identificando o pronome relativo. A gente identifica a oração adjetiva por meio do pronome relativo. Ele só existe nesse tipo de oração. E como é que a gente identifica um pronome relativo, então? O pronome relativo tem duas características. Ele vem sempre após um substantivo e o que aparece nele. Normalmente, o pronome relativo que vai aparecer é o que pode ser trocado por o qual e a qual. Então, isso é o que vai fazer uma oração ser conhecida como uma oração adjetiva. Tá? Antes da gente ver as subdivisões delas, eu quero testar isso que eu acabei de escrever para vocês, até para vocês verem que isso é uma forma de realmente de saber identificar e de não confundir uma oração com a outra. Então, eu vou aqui escrever algumas orações, só para a gente testar, reconhecer esse tipo. Qual é o tipo de oração que eu tenho ali, tá bom? Então, deixa eu só pensar aqui numa primeira. Deixa eu ver aqui. As eleições acontecerão no domingo, mesmo havendo risco de contaminação. Deixa eu passar para o outro lado, que eu vou escrever aqui embaixo. Essa não, vou escrever as outras do outro lado, quer dizer. Então, deixa eu tirar isso daqui, deixa eu apagar e tirar isso. Eu já vou mudar essa oração aqui, tá? Não vai ser ela igual, não. Deixa eu pensar. Um desembargador. Não sei se repararam, mas eu fico usando com vocês frases. Antes de entrar no aula de vocês, eu fico assistindo jornal aqui pela internet. Aí as notícias que eu ouço, eu fico usando como frases aqui de exemplos para vocês. Um desembargador do TRE afirmou que mais voluntários foram escalados para a manutenção do distanciamento. Vou botar uma terceira aqui. Deixa eu pensar.
Então, olha só, eu tenho três orações diferentes aqui, certo? Para eu fazer a análise delas, eu tenho sempre que primeiro identificar as orações, tá? Então aqui, olha, como é que eu vou separar uma oração da outra? Se tiver uma vírgula, eu sempre vou separar na vírgula. Então aqui eu tenho a oração número 1 e aqui eu tenho a oração número 2, certo? Aí eu vou criar aqui do lado de cá só algumas observações, que são observações que eu vou falar agora, que eu vou usar agora, e eu vou deixar aqui para vocês depois a gente poder ficar conferindo e observando, tá? Então, primeira observação, deixa eu botar aqui primeiro. Sempre que existe subordinação, uma oração será a principal. Isso é sempre, tá? Sempre que eu tiver subordinação, uma oração será a principal, e não é principal porque ela é mais importante, tá? Ela será principal porque ela dará origem a outra. E outra será subordinada. Essa é a primeira regra. Segunda regra, se a frase subordinação não tem vírgula especificamente, tá? Se a frase que eu estou analisando não tem vírgula, obrigatoriamente a primeira oração será a principal, certo? Então, por enquanto, é isso daqui. Então, olha só, eu tenho duas orações aqui. Primeiro eu vou testar se a relação que elas têm é uma relação de subordinação. Então aqui, olha, reparem que eu botei aqui as condições para ter uma relação de subordinação. A primeira oração eu tenho, as eleições acontecerão no domingo. Isso sozinho pode ser uma frase. Eu posso fazer só isso. As eleições acontecerão no domingo, ponto. A segunda não existe sozinha, eu não posso só falar isso, mesmo havendo risco de contaminação. Sem nada, sozinho, isso não faz sentido. Ou seja, essa frase aqui, ela equivale a essa primeira regra que está aqui. E aqui eu já até coloquei, tá? Que ou ela é adverbial ou ela é adjetiva, mas só para testar. Então, olha, nesse caso aqui, a primeira é completa, mas a segunda não. Isso significa que aqui eu tenho subordinação. Estou fazendo assim bem didaticamente para vocês entenderem o passo a passo e como a gente chega a esse resultado. Então, tem duas orações. Eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos aqui, ó, acontecerão e havendo. Dois verbos, duas orações. A primeira oração é completa sozinha, mas a segunda não. Isso é uma subordinação. Se é uma subordinação, eu tenho que saber qual oração é o quê? Qual que é principal, qual que é subordinada. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu pedi sempre para vocês verem seguindo essa ordem aqui. Tá? Seguindo essa ordem, eu vou trocar a segunda oração por um único pronome. Se eu puder trocar por um único pronome, ela vai ser substantiva. Então, olha só, as eleições acontecerão no domingo, isso. Aqui, quando eu coloquei pronome, tá? Deixa eu até acrescentar aqui na tabela que eu fiz. Quando eu escrevi aqui pronome, dei preferência para o pronome isso, porque ele é um pronome neutro, então geralmente ele se encaixa melhor. Mas aqui, olha, se eu trocar a oração inteira por um único pronome, as eleições acontecerão no domingo isso. Não faz sentido. Então, essa oração não é substantiva, porque ela não pode ser trocada por um pronome. Mas eu vou ver, portanto, se ela pode ser uma oração adverbial. Se eu puder trocá-la de lugar, ela é adverbial. Eu poderia tranquilamente dizer assim, olha, mesmo havendo risco de contaminação, as eleições acontecerão no domingo. Ou seja, eu posso trocar de lugar, a primeira oração é completa, mas a segunda não. Então é a subordinação. A segunda oração, só para juntar com o que a gente já viu ali, a segunda oração pode se mover. Se ela pode se mover, ela é uma oração do tipo adverbial. Então, o que eu descobri com essas duas análises que eu fiz? Eu descobri que a primeira oração ela é chamada de oração principal, porque ela que dá origem a outra, e a segunda oração é uma oração subordinada adverbial.
Oração porque ela tem verbo, subordinada porque sozinha ela não existe, ela depende da primeira, certo? E adverbial porque ela pode se mover na frase. A única oração que pode se mover é a oração adverbial. Só para vocês conferirem de novo, olha, eu poderia falar, mesmo havendo risco de contaminação, as eleições acontecerão no domingo. As eleições, mesmo havendo risco de contaminação, acontecerão no domingo. As eleições acontecerão, mesmo havendo risco de contaminação, no domingo. Então, eu posso mover essa oração para vários lugares. Por isso que ela é uma oração subordinada adverbial. Beleza? Pegando o lado de cá agora. Opa. Gente, qualquer dúvida, por favor, me perguntem, tá? Essa oração, ela se separa aqui. Uma da outra aqui. Então, aqui eu tenho a oração 1 e aqui eu tenho a oração 2. Certo? Primeira coisa, confirmar se ela é subordinada. Então, olha só. Se eu falar... Deixa eu só tirar um negócio que está aqui flutuando na minha tela. Se eu pegar só isso daqui, isso sozinho não é uma oração. Ó, não é uma frase, quer dizer, um desembargador do TRE afirmou. Se eu parar aqui, não faz sentido. Se eu falar só a segunda sozinha, também não faz sentido. Por exemplo, ó, que mais voluntários foram escalados para a manutenção do distanciamento. Nenhuma das duas existe sozinha, ou seja, ambas são... Opa, ó, como eu coloquei aqui, ambas as orações são incompletas sozinhas, mas só uma possui conjunção. Aqui, ó, a conjunção está aqui, é o que? Só uma tem conjunção e as duas são incompletas, ou seja, eu estou lidando com uma subordinação. Aqui, ambas são incompletas, só uma tem conjunção. Isso significa que eu estou lidando com uma subordinação. Se eu estou lidando com a subordinação, eu vou usar esse quadrinho aqui. Se ela for uma subordinada substantiva, eu vou poder trocar isso tudo aqui por um único pronome. Ou seja, eu poderia falar o seguinte, ó, um desembargador do TRE afirmou isso. É uma frase possível. Ah, Alex, mas o sentido é vago. Mas é uma frase possível. Um desembargador do TRE afirmou isso. Então, nesse caso aqui, a segunda oração pode ser trocada por um pronome. Se ela pode ser trocada por um pronome, então ela é uma oração do tipo substantiva. Aí, usando as observações que eu fiz para vocês ali, ó, sempre que existe subordinação, não, minto, é a segunda observação, ó, se a frase com subordinação não tem vírgula, aqui não tem vírgula, a gente viu que é subordinação. Obrigatoriamente, a primeira oração será a principal. Então, quando eu chego aqui, a oração número 1 é chamada de oração principal. A oração número 2, por consequência, vai ser a oração subordinada substantiva. Beleza? Todos conseguiram entender? Espero que sim. Se tiverem dúvida, como eu estou insistindo sempre, eu fico igual o Hugo, né? Insistindo para vocês têm dúvida. Mas é porque é só para ter certeza que vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. Tá? Então, aqui a gente tinha uma oração do tipo adverbial. A gente tem aqui uma oração do tipo substantiva. Vamos ver o terceiro caso aqui. O terceiro caso, eu vou separar uma oração da outra aqui. Sempre na conjunção. Tá? Então, aqui eu vou ter a oração 1 e a partir do que a oração... Eita, tá difícil. A oração 2. Se eu sei que já tem duas orações, porque tem dois verbos, eu vou agora partir para ver se ela é subordinação. Ó, a primeira oração, a maioria dos eleitores deste ano encontrarão mudanças, isso sozinho pode ser uma frase. Sozinho ele pode formar uma frase. Porém, a segunda não forma uma frase sozinha. Quando eu falo que servirão para garantir a saúde de todos, não é uma frase sozinha. Então, nesse caso aqui, é o primeiro caso que nós tínhamos ali. A primeira oração completa, ou seja, ela pode ser uma frase sozinha, mas a segunda não é. Isso é uma característica de orações subordinadas.
Então, se eu sei que ela é uma oração subordinada, eu tenho que ver se ela é substantiva, adjetiva ou adverbial. Eu volto para esse quadrinho aqui. Se ela for substantiva, eu vou poder trocar a segunda oração inteira por um único pronome. E vou dizer o seguinte: a maioria dos eleitores deste ano encontrarão mudanças isso. Não faz sentido se eu trocar por um pronome. Então, se eu não posso trocar por um pronome, essa oração não é uma oração do tipo substantiva. Se ela for adverbial, eu vou poder trocá-la de lugar. Então, por exemplo, eu vou tentar botá-la aqui na frente. Vejam se faz sentido. Que servirão para a garantia da saúde de todos, a maioria dos eleitores deste ano encontrarão mudanças. Ou seja, não posso deslocar para frente, certo? E aí, usando o raciocínio que eu mostrei para vocês, essa oração não pode ser trocada por pronome e nem movida na frase. Se ela não pode ser trocada por pronome nem ser movida na frase, então ela é uma oração do tipo adjetiva. Só para ter certeza, toda oração adjetiva vem depois de um substantivo. Aqui está mudanças. Mudanças é um substantivo. Então, a primeira condição está ali. Tá? Que eu escrevi, vem sempre após o substantivo. Mudanças é um substantivo. Eu sempre vou poder trocar o que por o qual, ou a qual. E as suas variações. Aqui eu posso trocar esse que por as quais. Eu poderia falar, a maioria dos eleitores deste ano encontrarão mudanças as quais servirão para a garantia da saúde de todos. Ou seja, estou só confirmando que ela é uma oração adverbial, mas eu acho sempre mais fácil. Então vocês têm que pensar só em duas coisas, tentar fazer por eliminação. Você viu a oração subordinada, troca por um pronome. Não pode, quero trocar de lugar. Não pode, aí você chama de oração adjetiva, certo? Então, aqui eu tenho a oração número 1. Ela é a oração principal. E como é que eu sei que ela é a oração principal? A segunda oração depende da palavra mudanças que está na primeira oração. Então, a primeira oração ela é responsável por criar a segunda. Então, ela é a principal. E a oração de número 2... E a oração de número 2, por sua vez, vai ser a oração subordinada adjetiva. Beleza? Então aqui hoje eu queria mostrar isso para vocês, mostrar como a gente faz no português para saber que uma oração ela é subordinada. Então eu tenho que observar essas duas coisas aqui. Se duas orações tiverem uma relação de subordinação, uma vai ser completa e a outra não, ou as duas vão ser incompletas, mas só uma vai ter uma conjunção. Então, eu sei que ela é uma subordinação. Segunda coisa a fazer, tentar trocar a segunda oração por um pronome. Se eu puder, ela é substantiva. Se eu não puder, não é substantiva. Não posso trocar por um pronome, eu vou tentar trocar a segunda oração de lugar. Posso trocar? Ela é adverbial. Não posso trocar, não é adverbial. Se não é adverbial, não é substantiva, ela só pode ser adjetiva. Certo? E para quem quiser conferir, as orações substantivas vêm depois de substantivos e elas aceitam que o que seja trocado por o qual ou a qual. Certo? Todos vocês conseguiram entender isso tranquilamente? Como eu falei, para o Enem, vocês não vão ter que saber toda a nomenclatura. Saber simplesmente se é subordinada, se é substantivo e adjetivo ou adverbial, é tudo que o Enem já cobrou até hoje, e não a subdivisão. A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre as subdivisões. Tá? Mas hoje o meu objetivo era só vocês entenderem essa situação. Alguém tem alguma dúvida que eu possa elucidar? Ou está tudo tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, a gente para por aqui hoje. Tudo tranquilo? Então, gente, um grande abraço para vocês. Uma excelente sexta-feira. Não sei se vocês sabem, mas hoje é sexta-feira 13, mas hoje também é o Dia Mundial da Gentileza. Então, espalhem gentileza hoje, não só hoje, mas todos os dias, mas principalmente hoje. Espalhem gentileza com as pessoas que estão ao redor de vocês, que, como já dizia o profeta gentileza gera gentileza. Sejamos gentis para recebermos gentileza das pessoas também, tá bom? Então, com muita gentileza, me despeço de vocês hoje, desejando um excelente final de semana para todos vocês e para as suas famílias, tá bom? Grande abraço para todos e até semana que vem. Bye, bye, gente. Fiquem com Deus.